Que a paz e a bênção divina acompanhem o dia e a semana de todos os que nos escutam hoje. Amém. É muito bom estarmos juntos para mais uma análise. Com certeza. Bom, para começar, imagina a seguinte cena. A gente tem uma nação minúscula, né? Historicamente espremida ali entre impérios gigantescos, e de repente essa nação compõe um hino oficial. Um hino bem audacioso, diga-se de passagem. Nossa, muito! Porque em vez de cantar sobre, sei lá, proteger as próprias fronteiras ou pedir para Deus esmagar os inimigos logo ali do lado... Que era o padrão da época, né? Exato, era o esperado. Mas em vez disso, esse texto exige de forma absoluta que todas as potências mundiais rivais simplesmente abandonem as suas crenças e se curvem ao líder soberano dessa nação pequenininha. Soa até como um delírio de grandeza, né? Ou uma provocação política meio absurda. Tipo um suicídio diplomático. Mas, teologicamente e historicamente, foi exatamente esse o nível de choque que o material da nossa imersão de hoje provocou. E que material incrível a gente tem hoje. Pois é. Nós estamos com o Salmo 96 aqui na mesa e vamos nos apoiar bastante nas notas da Bíblia de Estudo NAA e também nos comentários acadêmicos do teólogo Alan P. Ross. Excelentes fontes, aliás. O Ross tem uma visão muito afiada sobre o hebraico antigo. Sim, e a nossa missão nesse mergulho profundo não é só, ler um texto antigo por ler. A gente quer destrinchar por que esse é um dos hinos mais vibrantes e radicalmente expansivos de toda a antiguidade. É um texto que, sinceramente, não pede licença para reorganizar o cosmos inteiro. É uma boa definição. Mas antes da gente entrar na letra da música, digamos assim, a gente precisa entender o palco, certo? Com certeza. Para entender o peso sísmico dessas palavras, a gente tem que pisar na poeira do chão onde elas foram cantadas pela primeira vez. E onde era isso? Então, a genialidade dos comentários do Ross é justamente nos puxar para esse contexto histórico. Se a gente for lá nos registros de 1 Crônicas, no capítulo 16, a gente descobre que esse salmo não caiu do céu num vácuo, sabe? Ele foi entoado num momento de puro clímax nacional e espiritual para Israel. Ah, chegada da arca. Isso. O rei Davi estava finalmente trazendo a Arca da Aliança para a cidade de Jerusalém. E a arca era o símbolo máximo, palpável da presença de Deus no meio deles. Exatamente. Era o objeto mais sagrado que existia. O que por si só já devia ser um evento de proporções indescritíveis, né? Imagina a cena, tendas sendo armadas, milhares de pessoas acampadas, sacrifícios. Uma comoção cívica e religiosa gigantesca. Era o cenário de um triunfo monumental. A arca representava o próprio trono de Deus. Perfeito. Tinha toda uma atmosfera de euforia, sabe? O estabelecimento de um novo epicentro espiritual e político. Jerusalém estava virando a capital definitiva ali. Tá, mas é justamente nesse ponto que o Salmo dá uma guinada muito louca. Uma guinada que desafia a lógica. Sim, porque pensa comigo, um hino feito para a chegada da Arca a Jerusalém deveria ser uma canção estritamente nacionalista, não acha? Pelo padrão do mundo antigo, sim. Uma celebração exclusiva do sucesso do rei Davi. E de como o Deus de Israel era superior aos inimiguinhos locais. Mas o texto rompe isso abruptamente. Ele não olha para dentro dos muros de Jerusalém. Ele olha para o horizonte. Exato, e convoca absolutamente todas as nações da terra para a festa. E essa convocação já impõe um padrão altíssimo logo nas primeiras linhas, né? Sem dúvida. O texto já chega estabelecendo quem está na lista de convidados e qual é a roupa que devem usar, por assim dizer. É. O Salmo clama a todas as terras que cantem ao Senhor um cântico novo. E eu queria pausar aqui porque cântico novo me parece que não é só uma instrução do tipo, vamos trocar o repertório da igreja hoje. Não. Vai muito além da estética musical. O comentário teológico é muito perspicaz aqui. Eles ligam essa expressão cântico novo à recepção de novas misericórdias. Como assim, novas misericórdias? Novos atos de salvação. Na tradição bíblica, a adoração não pode ser uma relíquia fossilizada, sabe? Aquela coisa que você repete no automático e nem sabe mais o porquê. Um cântico novo é uma resposta orgânica, direta a uma intervenção recente de Deus na história. Uma resposta fresca, né? Exato. Presente e ativa às obras contínuas
que o Criador está realizando naquele exato momento. Não é cantar de inércia. Sabe o que isso me lembra? Aqueles avisos de atualização de sistema operacional no celular? Ah, boa analogia. Que a gente vive adiando, né? Pois é. O sistema exige uma atualização porque tem coisas novas, né? Novas funcionalidades, correções de bugs, um ambiente novo para operar. Sim. O Salmo parece exigir que quem está adorando faça essa mesma atualização no seu sistema de gratidão. Em vez de ficar rodando programas antigos no modo automático, você tem que reconhecer o que há de novo. É atualizar a resposta de acordo com a obra atual de Deus. Perfeito. Mas olha, eu vejo um conflito gigante aqui. O mundo antigo era visceralmente tribal, certo? Muito. A religião era totalmente atrelada ao território. Então, a mentalidade era que o Deus de uma nação é o protetor exclusivo dela. Quase como, tipo, uma arma nuclear estratégica que você não quer compartilhar com ninguém. De jeito nenhum. Se ele me protege, eu não vou emprestar para o meu vizinho, que pode me atacar amanhã. Exatamente. Então, quão chocante era para um texto puramente israelita sair por aí exigindo que todas as famílias da terra participassem desse louvor. Não seria do interesse de Israel guardar esse Deus só para eles. Olha, essa é uma contradição fascinante. E o texto resolve isso expondo a missão raiz de Israel. Qual seria? Como você disse, na geopolítica antiga, a regra era clara. A nossa nação tem o nosso Deus para proteger a nossa colheita, e os outros têm os deuses deles. Se um exército ganhava... Significava que o Deus daquele exército era temporariamente mais forte. Mas ele continuava sendo uma divindade regional, só daquele pedaço de terra. O Salmo 96 detona essa visão territorialista. O comentário do Ross destaca bem isso. Israel não foi chamado para trancar o conhecimento do Criador num cofre teológico e jogar a chave fora. Eles tinham que ser um canal. Isso, um instrumento para abençoar os gentios, as outras nações e atrair todo mundo para a verdade. Então, ao convidar todas as terras, o Salmo está fazendo uma afirmação geopolítica radical. A mais radical possível. Está dizendo que não tem domínio divino fatiado pelo globo. Existe um único soberano e as fronteiras que os humanos desenham não limitam a jurisdição dele nem por 1 milímetro. Uau! Só que, pensa bem, é exatamente essa afirmação de jurisdição universal que cria um problema diplomático massivo, né? Um caos. Se o mundo inteiro é intimado a adorar esse Deus único, o que esses outros povos vão fazer com os panteões inteiros que eles já adoram há séculos? Os deuses do sol, da chuva, da guerra... Isso. O texto não varre esse elefante para debaixo do tapete, né? Longe disso. O salmista ataca a questão de frente e sem nenhum pingo de diplomacia ou tolerância. Ele vai direto ao ponto. O texto declara abertamente que o Senhor é mais temível do que todos os deuses. E qual é o argumento dele para isso? É só porque Israel ganhou a última batalha? Não. A base para essa supremacia não é o resultado de uma escaramuça militar. É o direito absoluto de patente. O texto diz, porque o Senhor fez os céus. Ah, o argumento da criação. Exato. A criação do universo é o selo inquestionável da autoridade. Se uma entidade não criou os céus e a terra, ela está automaticamente desqualificada do cargo de divindade. Ponto final. E isso nos leva a um detalhe nas notas da Bíblia NAA e do Ross, que é uma ironia literária simplesmente brilhante. O trocadilho no hebraico. Sim, é algo que quase sempre se perde nas nossas traduções em português, mas que carrega um deboche teológico muito, muito afiado. Explica isso pra gente. É um contraste sonoro entre duas palavras hebraicas, Elohim e Elilim. Elohim e Elilim. Isso. O termo comum geral para deuses em hebraico é Elohim, mas quando o Salmo vai falar das divindades que as nações vizinhas adoram, ele troca. Ele usa Elilim. Que a nossa Bíblia traduz como ídolos. Traduz como ídolos. Mas a raiz de Elilim significa, na verdade, coisas impotentes, coisas sem valor. Ou, para ser bem literal, nadas. Nadas. É uma aliteração sarcástica. O texto está dizendo, todos os deuses, os Elohim dos povos,
não passam de nadas, elilim. Uma provocação pesada para a época. É como imagina alguém que compra um bilhete de loteria maravilhoso, todo brilhante, cheio de selos dourados. E a promessa impressa ali no bilhete é surreal. A garantia de chuva na sua plantação, vitória na guerra, saúde perfeita para a família. Uma promessa de controle sobre o caos, né? Exatamente. Mas aí, na hora de ir lá no banco para sacar o prêmio, a pessoa descobre que o bilhete é falso, uma fraude. O banco nem existe. Não tem fundo de garantia nenhum. Não tem poder de pagamento, não tem lastro na realidade. A promessa é infinita, mas a capacidade de entregar aquilo é zero. Essa metáfora do bilhete falso ilustra a teologia do salmista perfeitamente. Os ídolos até cativam a imaginação das pessoas, mas são coisas impotentes. São pedaços de madeira, de pedra. São fragmentos da criação, não o Criador. E em contraste nítido a isso, o texto começa a descrever a realidade palpável do santuário do Deus verdadeiro. Que é bem diferente de um nada. Totalmente diferente. O Alan Ross e as notas de estudo enfatizam atributos muito reais. O ambiente divino é caracterizado por glória, que no hebraico é kabod. Kabod. E o que isso transmite? Denota um peso real, uma substância moral, existencial, que naturalmente impõe respeito. E além do peso, o texto fala de majestade, força e formosura, ou seja, esplendor, beleza. E aqui a gente precisa parar e fazer um contraponto. Porque o texto fala lá no verso 4 que Deus é temível. Sim, temível. Mas logo em seguida junta o santuário dele com formosura, beleza, esplendor. Se a gente olhar para a antiguidade, a imagem que vem na cabeça de uma divindade poderosa é só de força bruta, né? Deuses irados jogando raios. E isso, entidades exigindo sacrifício o tempo todo, fundamentadas no terror puro para manter os humanos na linha. E vamos ser honestos, o próprio Antigo Testamento tem umas cenas divinas que dão bastante medo. Com certeza. Como que a gente reconcilia esse lado temível com um Deus cujo ambiente é definido pela beleza? Parece que não bate. É uma tensão excelente para a gente explorar. O aspecto temível aqui não é aquele pânico diante de um tirano imprevisível que pode te matar se acordar de mau humor. Tá, não é o medo de um ditador descontrolado. Não. É a reverência absoluta diante de um poder que a gente não consegue medir. É o tal do kabod, o peso da realidade de Deus. Entendi. Mas o que diferencia a adoração desse salmo da religião pagã é justamente a formosura. Se um Deus só tem força bruta, a tua relação com ele é baseada só em autopreservação. Claro, eu vou sacrificar um animal só para ele não destruir minha colheita. Exato, é pura coerção. Mas quando a majestade de Deus é inseparável da beleza moral dele, da perfeição ética, o convite para adorar não é uma ameaça, é uma força de atração. Uau! Então, as nações não estão sendo ameaçadas por um tirano cósmico. Elas estão sendo convidadas a ficarem maravilhadas. Perfeito. A adoração autêntica, na Bíblia, nasce de um coração que foi conquistado por essa beleza da santidade e não paralisado pelo medo de apanhar. E é esse maravilhamento que serve de motor de ignição para o que vem a seguir, né? Sim, porque a admiração teórica não é suficiente. Exato. Uma vez que os deuses falsos foram expostos como fraudes e a glória magnética do Deus real foi mostrada, o Salmo exige uma resposta visível, prática. Ele vira para famílias dos povos e manda elas darem glória e força ao Senhor, trazendo oferendas. É um reconhecimento público do reinado dele. Não dá para ser um fã secreto, sabe? Tem que ser uma lealdade declarada. E as nossas fontes fazem uma ponte muito legal aqui. Eles puxam essa exigência antiga lá para o Novo Testamento, conectando com o apóstolo Paulo. Isso. Eles apontam direto para a carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 10. Que é aquele trecho super famoso que diz que no final de tudo, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Exatamente. O Salmo carrega uma carga profética imensa. Ele não está só descrevendo o que estava acontecendo no dia que a arca chegou, até porque a maioria das nações nem sabia quem era Israel ali. Verdade. Ele está antecipando o momento em que esse reinado universal vai ser um fato incontestável para todos. E o resultado desse reconhecimento universal, segundo o verso 10, é que o mundo não se abale. A estabilização definitiva da realidade.
O que significa que a verdadeira paz mundial, a estabilidade real, não vem de tratado da ONU, de pacto econômico ou equilíbrio militar, né? Vem do caráter imutável de Deus e dos princípios morais absolutos dele. O que nos leva a uma palavra que, hoje em dia, causa muito desconforto. Julgamento. Essa mesma. O texto anuncia que a base de toda essa estabilidade é que ele julga os povos com justiça. Na nossa cabeça ocidental moderna, julgamento não é motivo para dar uma festa. De jeito nenhum. A imagem que a gente tem da justiça é uma mulher vendada segurando uma espada. Ir a julgamento significa advogado caro, risco de punição, veredito de culpa, exposição dos seus erros. Dá pânico só de pensar. Mas o salmista apresenta o julgamento de Deus não como uma catástrofe que você tem que fugir, mas como uma notícia maravilhosa, um evangelho, uma euforia. Como a gente explica essa dissonância entre o nosso medo do tribunal e a festa que eles faziam no passado? Essa diferença é chave para entender os salmos e os profetas. No nosso sistema humano de hoje, que é falho e focado em retaliação, o tribunal é onde o criminoso vai para ser penalizado. Mas na cabeça do Oriente Médio antigo, julgar era um conceito muito mais amplo. Era sinônimo de executar a justiça, governar de forma reta e, principalmente, colocar as coisas em ordem. Restaurar a ordem. Isso. Sabe a palavra shalom, que a gente traduz como paz? Sim. Shalom não é só quando ninguém está atirando em ninguém. É a presença de um florescimento, as coisas funcionando exatamente como deveriam funcionar. Ou seja, o julgamento é o processo para chegar no shalom, a ordem correta sendo restaurada. Precisamente. Agora, tenta olhar pelo ponto de vista das vítimas da história. Tá. As populações que foram esmagadas por impérios implacáveis, os pobres extorquidos por juízes corruptos, os inocentes escravizados por tiranos. Para quem sofre a injustiça todo santo dia, a pior coisa do mundo é a ausência de um juiz. Nossa, faz todo o sentido. O cenário de terror para eles é o mal ficar impune. Exato. Então, quando o salmista grita que o Senhor vem julgar a terra, a notícia é revolucionária. A opressão tem prazo de validade. O mal sistêmico não vai ter a última palavra. Um juiz incorruptível vai descer para consertar o que a gente quebrou. Então eles celebram porque esse julgamento garante que a restauração do oprimido finalmente vai acontecer. E a escala dessa restauração é um negócio tão formidável que a humanidade sozinha não dá conta de celebrar. O palco humano fica pequeno. Fica pequeno demais. Nos versos finais, o texto convoca o próprio cosmos para compor o coral. É uma explosão poética sem igual. É o ápice do salmo. As personificações são incríveis. Os céus se alegram, a terra exulta, o mar ruge. Mas nota que é um rugir de aclamação, tipo um aplauso de pé, não é o mar destruindo uma cidade com tsunami. E o campo fica cheio de júbilo e as árvores do bosque cantam de alegria porque o juiz chegou. A imagem de árvores cantando parece cena do Senhor dos Anéis de fantasia, né? Parece mesmo. Mas segundo as nossas fontes, isso carrega um peso dogmático enorme sobre a relação entre Deus e a matéria física, o planeta Terra. Um peso teológico gigantesco. O comentário do Ross aprofunda isso muito bem. A Bíblia ensina que a criação material não é um palco neutro. Ela está sofrendo debaixo de uma maldição. Por causa da nossa rebelião. Sim. Quando os humanos escolheram se rebelar, o impacto não foi só espiritual, foi sistêmico. O solo ficou hostil. A decadência e o sofrimento animal entraram em cena. A morte infectou o tecido do universo. A Terra absorveu a nossa falha. E por isso, quando o Senhor intervém para julgar, a salvação não é só perdoar umas almas invisíveis. É a reversão total dessa maldição ecológica também. Imagina uma fazenda magnífica projetada por um arquiteto gênio. E aí ele aluga a propriedade para uns inquilinos péssimos, super irresponsáveis. Que destroem tudo. Destroem. Eles envenenam o solo, derrubam a mata de qualquer jeito, jogam lixo no rio, quebram as fundações da casa. A terra em si, o rio, a árvore, eles não cometeram crime nenhum, né? Mas eles sofrem todo dia por causa da negligência de quem devia estar cuidando.
Os humanos. Nós mesmos. Aí, quando o verdadeiro dono finalmente passa pelo portão de volta, ele não vem só para despejar os maus inquilinos. Ele vem com todo o poder para limpar a água, curar o solo, refazer a casa. É como se a propriedade inteira suspirasse de alívio. Exato. Se a floresta e o campo pudessem, eles iam aplaudir e cantar, que é o que o Salmo descreve. Essa sua analogia pega exatamente o cerne cósmico da redenção. O planeta vai deixar de gemer sob o peso da corrupção. E a Bíblia NAA faz uma ponte essencial com o apóstolo Paulo de novo, lá em Romanos 8. Aquele trecho sobre a criação aguardando... Isso. Paulo diz claramente que a criação está sujeita à frustração, não porque ela quis, mas ela geme, suportando angústias até agora. E ela aguarda o dia de ser libertada para participar da liberdade dos filhos de Deus. Cara, isso mostra uma teologia do mundo físico incrivelmente robusta, sabe? Com certeza. Porque a esperança bíblica não parece ser um plano de evacuação de emergência, vamos resgatar as almas para o céu e jogar o planeta Terra no lixo cósmico. Não é um escapismo. Não. A salvação inclui a restauração da matéria. Saber que a história humana e natural tem um destino físico glorioso muda tudo. É a justiça curando o próprio ecossistema. Por isso o Salmo 96 é tão atual. Quando a gente vê doença, fome, desastre ambiental, o Salmo ecoa que o desfecho da história é cura radical. Um Deus que liga tanto para o coração humano quanto para a vitalidade das árvores. E essa percepção nos deixa com uma reflexão muito urgente para os dias de hoje. Porque a gente vive numa era de abstração total, né? O que você quer dizer com abstração? A nossa vida está cada vez mais migrando para as telas. Ambientes virtuais, redes sociais. A gente passa a tratar o nosso corpo e o mundo físico, o mar, as árvores, a terra, como um cenário de fundo descartável. Como recursos para a gente explorar só. Ou pior, como um obstáculo para a nossa vida digital, que está cada vez mais desconectada da realidade material. Mas o Salmo 96 insiste na direção oposta. Totalmente oposta. Ele está argumentando que o mundo palpável, sabe, a sujeira do chão, a madeira da árvore, tem um papel eterno nesse grande drama da justiça de Deus. Se a redenção envolve consertar a própria matéria, como é que isso desafia a nossa apatia com o mundo real hoje? É uma excelente provocação. Porque talvez a gente esteja perdendo contato com a mesma criação que um dia vai ser regida por esse cântico novo, né? Fica aí a reflexão para quem nos escuta repensar o seu lugar e o seu cuidado com o mundo físico. Não poderia concordar mais. Um chamado maravilhoso à responsabilidade e à esperança. Bom, e assim nós concluímos a nossa imersão de hoje. Deus abençoe todos os ouvintes.